Olá, vamos meditar um pouco hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura se encontra no livro de Mateus, no versículo 18, do capítulo 18, do versículo 21 ao 35, depois do capítulo 19, versículo 1. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos, e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecimento. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que me rogaste? Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui Jesus fala a respeito do perdão. Pedro questiona Jesus quantas vezes deve se perdoar uma pessoa, se só 7 vezes. Jesus fala para ele que não, que nós devemos perdoar 77 vezes. Né? E logo em seguida conta a parábola do devedor, daquele homem que devia para o seu senhor. Ele devia, quer ver? 1.000 talentos ele devia para o senhor dele. O senhor dele ia jogar ele e toda a família dele, né? Ia prendê-los. Mas ele implorou perdão, implorou compaixão. E aquele senhor perdoou os talentos dele, perdoou a dívida dele. Aquele senhor teve compaixão, teve um olhar de compaixão e de misericórdia por aquele servo dele que implorava. Porém, aquele servo encontrou seu companheiro que não na mesma situação que ele, porque ele devia 1.000 talentos. E aquele servo dele, aquele cara que ele encontrou, devia apenas 100 denários. Aquele homem, ele cobrou aquele homem falou que não tinha o dinheiro, mas ele mandou prendê-lo da mesma forma e ficasse preso até que fizesse todo o pagamento. Então aquele servo, ele não agiu com compaixão. Aquele servo, ele só queria receber. E existe pessoas assim, que gostam de receber, que gostam de ser perdoados, que gostam que as pessoas olhem para elas e falem: como eu gosto de você, como eu gosto de estar contigo, eu te perdoo, eu não carrego nenhuma mágoa de você. Mas aquela pessoa, ela não sabe ter um olhar de compaixão para com o outro. Ela carrega mágoas, carrega rancor. Só que quando o patrão daquele servo que devia 1.000 talentos soube de toda a situação, o que ele fez? Ele mandou que entregou aos verdugos até que pagasse tudo. Ele também se encolerizou, ele ficou bravo, ele ficou irado porque aquela pessoa, aquele servo dele, não teve um olhar de compaixão, não teve um olhar de misericórdia.
Então, que no dia de hoje nós possamos pedir ao Espírito Santo a graça de ter esse olhar compassivo, a graça de olharmos para o outro e falar e pensar que a gente precisa ter os olhos de Jesus sobre o outro. Porque Jesus, ele tinha esse olhar de compaixão para as pessoas. Jesus tinha esse olhar de misericórdia. Então, que nós peçamos isso ao Espírito Santo no dia de hoje, que nosso coração esteja aberto para sermos como Cristo, termos esse olhar como Cristo. Se nós não temos totalmente, porque nós somos humanos e muitas vezes nós erramos, mesmo a gente escolhendo o caminho, nós acabamos muitas vezes desviando. Mas que se a gente desviar, que a gente possa voltar no nosso trilho e voltar o nosso foco em Cristo novamente. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e me ajude a evangelizar compartilhando este vídeo com mais pessoas. Até mais!